Você sabia que o Senhor Jesus previu não somente o coronavírus, mas também diversas outras doenças e até mesmo a dengue? Veja uma de suas profecias a respeito do fim dos tempos. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Viu só como essa profecia de Jesus sobre o futuro está se cumprindo? E você pode estar pensando, essas tragédias sempre aconteceram na humanidade. Sim, é verdade, mas se nós formos analisar, nas últimas décadas elas têm aumentado cada vez mais, principalmente em relação às pestes. É lógico que antigamente a quantidade de vítimas era muito maiores, pois a medicina não era avançada, as pessoas não tinham noções de higiene e nem conhecimento sobre como combater as pestes. Além disso, o mundo não era globalizado como é hoje, onde as pessoas recebem notícias de última hora sobre tudo o que acontece e com isso podem se prevenir e se preparar para uma catástrofe. Vamos ver algumas pestes que atingiram o planeta Terra nas últimas décadas. Ebola. Os principais surtos dessa doença ocorreram ao longo dos anos 1970, no meio da década de 1990 e entre 2000 e 2001, sempre na África. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 1.800 pessoas foram contaminadas e cerca de 1.200 morreram. SARS. Esse vírus é muito parecido com o coronavírus, uma epidemia de síndrome respiratória aguda grave. Entre novembro de 2002, quando os primeiros casos foram registrados na China, e setembro de 2003, a doença afetou mais de 8.400 pessoas, causando mais de 900 mortes. Gripe aviária. Causada pelo vírus influenza do tipo H5N1, a gripe aviária gera os mesmos sintomas de uma gripe comum, porém mais intensos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, entre 2005 e 2011, foram registrados 555 casos dessa gripe no mundo, com 324 mortes. Gripe suína. Essa doença teve seus primeiros casos registrados em 2009 e também foi considerada uma pandemia, ou seja, houve casos simultâneos de pessoas infectadas em todo o mundo. Sem contar ainda o Zika vírus, que surgiu de 2014 a 2016, matando milhares de pessoas, e também a dengue, que vem crescendo drasticamente ao redor do mundo. Por isso devemos olhar para as profecias de Jesus e entendermos o tempo em que estamos vivendo, pois todas essas tragédias são sinais claros da volta dele e por isso devemos estar preparados. É claro que ficamos tristes e preocupados com o que pode acontecer, pois a Bíblia diz que toda a criação geme e sofre dores de parto à medida em que o tempo do fim vai se aproximando. Sabemos que desde que o pecado entrou, esse mundo está debaixo de maldição, e por isso devemos colocar a nossa fé em Jesus Cristo, que venceu todas as coisas e nos garantiu uma morada no céu. Sabemos também que esse momento em que estamos vivendo é apenas o início das dores, e que infelizmente as coisas tendem a piorar, pois as pessoas não querem buscar a Deus e retirar das suas vidas o pior vírus que existe, o pecado. Porém, quando nos arrependemos e abandonamos aquilo que desagrada a Deus, Ele nos abençoa e nos livra de todo o mal. Está escrito que Deus nos protegerá de pragas, inclusive desse coronavírus. E certa vez, Jesus ensinou que as chuvas, tempestades e ventos furiosos assolam a casa de todos, bons e maus, tanto dos que têm a casa edificada sobre a rocha, quanto daqueles que edificam sobre a areia. Por isso não use a sua fé como desculpa para agir com irresponsabilidade e ignorar os riscos que o coronavírus pode trazer a você e a sua família. A Bíblia conta que certa vez o apóstolo Paulo estava no navio com seus companheiros e uma forte tempestade que durou vários dias os colocou em risco de vida. Então Paulo percebeu que os ventos contrários tornariam a navegação ainda mais difícil. E o que ele fez? Ele fingiu que nada estava acontecendo? Não, ele foi prudente e trouxe um alerta a todos. Veja o que ele disse. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto
e do dono do navio. Paulo era um homem de fé e mesmo assim sabia que sofreria prejuízos. O problema é que o comandante do exército romano não seguiu os conselhos de Paulo e confiou na capacidade do piloto. Então eles decidiram continuar navegando, em vez de parar no porto. E se você continuar lendo essa passagem na sua Bíblia, você verá que um vento muito forte veio até eles e o navio foi arrastado pela tempestade, quase matando a todos. Aprendemos com isso que devemos dar passos de fé sim, mas muitas vezes a fé nos leva a agir com bom senso. Por isso, quando os ventos estiverem contrários, seja guiado por Deus. E não se arrisque dizendo que você tem fé e que nada de ruim pode acontecer com você. Isso não é fé, é arrogância, é colocar Deus à prova. Eu particularmente acredito que essa tempestade que estamos enfrentando, chamada coronavírus, logo irá passar e viveremos dias mais tranquilos. Porém, não podemos deixar de vigiar em momento algum, pois a vinda de Jesus está muito próxima. Veja o que ele mesmo disse. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam.